Estúdios, o procurador da República, Deltan Dallagnol, ele vem falar sobre um estudo realizado pela Transparência Internacional que disse que em 2019 o Brasil piorou e caiu ainda mais no ranking elaborado pela organização que avalia a percepção da corrupção no setor público em 180 países. O IPC, o Índice de Percepção da Corrupção, pontua e classifica os países com base na intensidade de corrupto o setor público. Esse índice analisa aspectos como propina, desvio de recursos públicos, burocracia excessiva, nepotismo e habilidade dos governos em conter a corrupção. Segundo o ranking, o Brasil caiu 9 posições e perdeu 2 pontos no IPC em relação a 2018. Em 2019, o país teve sua pior nota na série histórica, 35, e atingiu a pior posição, ficando em 106ª colocação. Como explica a coordenadora da Transparência Internacional no Brasil, Nicole Verillo, os países recebem nota de 0 a 100, 0, né, sendo igual a um alto grau de percepção da corrupção e 100, um grau de percepção na integralidade do setor público. Foi um resultado bastante ruim, em que a gente se manteve com 35 pontos na escala de 0 a 100, onde 0 significa que é um país percebido como altamente corrupto e 100 significa que é um país percebido como altamente íntegro. E nessa escala de 0 a 100, o Brasil obteve 35 pontos, que é uma pontuação muito baixa, uma pontuação de alerta. Nessa escala de 0 a 100, países que pontuam abaixo de 50 pontos já é muito negativo. E com essa pontuação, a gente ficou na 106ª posição, entre 180 países que são avaliados nesse ranking. Então, é uma posição muito ruim. É o 4º recuo seguido, ou seja, a 4ª queda seguida na comparação anual. E a gente já tinha caído em 2018, já tinha perdido colocações, já tinha perdido pontos, e agora a gente ficou, perdeu uma colocação, mas ficou estagnado. A gente não teve nenhuma mudança, nenhum avanço em 2019. Para o ouvinte ter uma ideia, no ranking desse ano, o Brasil ficou empatado com a Albânia, Mongólia, Costa do Marfim, Macedônia do Norte, a Algéria e Egito. 10 países com menor percepção de corrupção continuam dominando a Europa. Os escandinavos principalmente, Nova Zelândia, daí vem a Dinamarca, a Finlândia, a Suíça, também tem Singapura, Suécia, Noruega, Holanda, Luxemburgo e também a Alemanha. Os mais corruptos são a Somália, Síria, Sudão do Sul, Iêmen e Coreia do Norte. Para a Transparência Internacional, essa estagnação no ranking dos últimos anos coincide com alguns retrocessos que o país enfrentou. Acontece por diversos motivos, mas principalmente porque a gente passou pelo ano inteiro, por 2019 inteiro, sem conseguir aprovar reformas que atacassem de fato a raiz do problema, que de fato ataquem a corrupção pela raiz. E ao contrário, o que a gente viu durante 2019 foram muitos retrocessos, uma série de retrocessos em todo o arcabouço legal, o arcabouço institucional anticorrupção do país. Alguns exemplos que a gente pode citar, por exemplo, a decisão do presidente do STF, que praticamente paralisou, por quase metade do ano passado, o sistema de combate à lavagem de dinheiro no país. O próprio Palácio do Planalto também teve um aumento das tentativas de interferência política dentro dos órgãos de controle. Foi muito polêmica as substituições que aconteceram na Polícia Federal, na Receita Federal e a própria nomeação de um Procurador-Geral da República fora da lista tríplice. E, por exemplo, também no âmbito do Congresso Nacional, onde foram aprovadas leis que vão na contramão do combate à corrupção, como, por exemplo, a lei que criou mecanismos que enfraquecem ainda mais a transparência de partidos e o controle de gasto público em campanhas eleitorais. Na opinião da coordenadora da Transparência Internacional no Brasil, Nicole Verillo, o país só vai avançar nesse assunto quando começar a aprovar e elaborar projetos que priorizem medidas contra a corrupção. É fundamental, a gente precisa mudar de maneira efetiva e duradoura, precisa avançar em outro patamar de controle da corrupção no país. O Congresso Nacional, por exemplo, ele tem que avançar na deliberação e aprovação de reformas estruturais. Por exemplo, as novas medidas contra a corrupção, um pacote que foi entregue de 2018 para 2019, para essa nova legislatura que ingressou no ano passado, um pacote com propostas que visam trabalhar desde a prevenção até a punição da corrupção no país de forma sistêmica e construído pela sociedade. Foi 1 ano e meio de um processo construtivo, com consultas públicas, participação de especialistas, participação de diferentes visões, A gente trabalhou muito para trazer
esquerda, direita, progressistas, conservadores para a construção desse pacote. E é um pacote que olha de uma forma sistêmica para o combate à corrupção no país. E o Congresso Nacional tem que deliberar e aprovar nesse caminho. Essa é a Nicole Verillo, coordenadora da Transparência Internacional no Brasil. E para conversar sobre isso, convidamos aqui o paranaense Deltan Dallagnol, ninguém melhor do que ele para conversar sobre corrupção, o homem que coordenou aí a Força-Tarefa da Lava Jato, coordena, que recuperou 4 bi da corrupção, dinheiro que tinha ido para o ralo e voltou aos cofres públicos graças ao trabalho da Operação Lava Jato. Bom dia, procurador, obrigado por aceitar nosso convite. É um tema triste, né? Como é que pessoalmente você vê tudo isso, já que trabalhou tanto por combater a corrupção e vê esses retrocessos que a transparência agora deixa claro? Olá, Mark, olá, Ribas, olá, ouvintes da Jovem Pan. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Quando a gente olha para esse retrocesso no índice de combate à corrupção, em que a gente caiu da posição número 69 em 2012, gradativamente até a posição 106 agora em 2019, o que a gente vê é que, como a Nicole da Transparência Internacional colocou, isso é resultado da ausência de avanços contra a corrupção, apesar de terem sido propostos 3 grandes pacotes anticorrupção ao longo desses últimos 6 anos, e da existência de diversos retrocessos. O que aconteceu especialmente no último ano é um desmonte do combate à corrupção. Agora, procurador, vamos analisar um pouco o contexto total. As pessoas acabaram, nas últimas eleições, elegendo quem tinha uma bandeira de combate à corrupção. E agora vem a notícia ruim, que o primeiro ano desse governo, na verdade, obteve o pior índice da série histórica, né? O Brasil atingiu a pior posição. O que tem a ver isso de verdade? Por exemplo, o juiz Sérgio Moro virou ministro, o juiz da Lava Jato virou ministro da Segurança Pública. E mesmo assim, a corrupção aumentou, segundo a Transparência Internacional. Como é que é isso? A principal iniciativa do ministro da Justiça para combater a corrupção, que foram regras inseridas dentro do pacote anticrime, foram esvaziadas no Congresso Nacional no trâmite desse pacote legislativo ao longo do ano de 2019. O que a gente vê, na verdade, é que a arena especial, a principal arena do país para avanços no combate à corrupção não é a presidência, é o Congresso Nacional e, secundariamente, a Justiça. E quando a gente olha o que aconteceu nessas esferas, e eu não quero dizer que o presidente não tem um papel. O presidente poderia ter, por exemplo, vetado algumas regras do projeto anticrime que não vetou. Ele poderia ter colocado uma grande reforma contra a corrupção como uma prioridade do governo para esse ano, que, pelo menos até agora, não aconteceu. Agora, o que eu quero dizer é que, ainda que o governo coloque isso como prioridade, quem vai ter que passar essa reforma é o Parlamento, é o Congresso Nacional. E quando a gente olha para o Congresso Nacional e secundariamente para a Justiça, o que a gente vê é que a principal marca de mudança nos últimos anos foi a proibição da prisão em segunda instância no Supremo Tribunal Federal, no ano passado. A gente teve uma mudança recente na lei da colaboração premiada, que é um ataque à colaboração premiada, principal instrumento da Lava Jato. A gente teve a lei de abuso de autoridade junto com mudanças nas regras de prisão, que vai deixar mais difícil prender pessoas poderosas. A gente teve ainda leis que enfraqueceram a transparência dos partidos e o controle do uso de verbas eleitorais e que ampliaram aquele fundão eleitoral bilionário, tirando dinheiro da saúde, educação, segurança e canalizando para campanhas eleitorais, mas não de modo uniforme. Esse dinheiro vai ser distribuído por caciques eleitorais, o que é, de novo, muito ruim. E a gente teve uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal que, por exemplo, suspenderam o trâmite de investigações envolvendo informações que vinham do COAF da Receita, decisão do Supremo que determinou que casos de corrupção tramitem na Justiça Eleitoral quando existe dinheiro investido em campanha, decisão que determinou que réus delatados falem depois de réus delatores, o que foi aplicado não só para o futuro, mas para o passado, o que gerou um risco de anulação de casos. Ou seja, a gente vê uma série de decisões que eu qualifico como retrocessos no sentido dos efeitos dessas decisões. Eu não estou julgando a intenção de quem emitiu a decisão, se a pessoa estava bem ou mal intencionada, não estou entrando no propósito, se a pessoa é boa ou ruim, não. Meu ponto aqui é, os efeitos de todas essas decisões e atos do parlamento sobre o combate à corrupção é um efeito de desmonte. Agora, procurador, a lista é grande, né? Tanto que a gente precisa até de uma cola para lembrar tudo que foi feito contra as investigações de combate à corrupção no Brasil. O senhor acredita que agora estagnou ou vem mais desmonte no combate à corrupção por aí? A Lava Jato ela foi uma grande ação que deixou pessoas poderosas acuadas. Essas pessoas viram seus patrimônios bloqueados,
viram investigações contra si, pessoas próximas, pessoas relacionadas, seus discípulos políticos, muitas vezes seus familiares que foram usados para lavar dinheiro. E o que a gente vê agora é uma clara reação de uma classe política acuada. Um autor estrangeiro ele coloca que a lei é um instrumento da política. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente trabalha aqui em Curitiba aplicando a lei a corruptos, a gente está usando um instrumento da política. E a política, se quiser, muda a lei. E a política, se quiser, vai mudar a lei para se proteger. Então é muito difícil você pensar em combate à corrupção se você pensar em vontade política para combate à corrupção. E o grande erro dos últimos anos de percepção de todos nós foi achar que o sistema de justiça, a nossa justiça, poderia se sobrepor ao sistema político, quando isso não é verdade. A origem dos bens ou dos males no combate à corrupção é a política, é a vontade política. Então, se o brasileiro quer uma mudança significativa para o futuro, a gente vai ter que começar pelo voto consciente, pelo voto em pessoas íntegras, comprometidas com pauta de integridade, comprometidas com avanços no parlamento no combate à corrupção. Existem vários avanços, várias propostas que foram feitas ao longo dos últimos anos, mas nada evoluiu. Agora, um ponto muito importante para a gente perceber, Mark e Ribas, é que essa piora da percepção da corrupção do Brasil não reflete a corrupção do brasileiro. Ela reflete a corrupção dos governantes. Perfeito. A gente não pode ler esse índice isoladamente. Esse índice ele tem que ser lido junto com outro índice da mesma entidade, da Transparência Internacional, que é o Barômetro Global, que quando analisa a corrupção na base da pirâmide social brasileira, coloca o Brasil como o terceiro mais honesto dos países pesquisados na América Latina. Ou seja, quando você, que está nos ouvindo, vai ao hospital público, vai a um posto de saúde tomar uma vacina, eu duvido que te pediram propina. Quando você vai fazer inscrição numa escola pública, duvido que te pediram propina. Se você vai fazer abrir um serviço de água, de esgoto, vai pagar uma conta de energia elétrica, vai inscrever a tua casa na Copel, eu duvido que te peçam propina. Quando a gente olha para a base da pirâmide, a corrupção é muito mais baixa comparada com a proporção da corrupção no ápice da pirâmide social. É o que os cientistas retratam há anos falando de capitalismo de compadrio, de cartéis e elites e assim por diante. O mau exemplo no Brasil vem de cima. O procurador fala bem, até porque o argumento de quem é contra a Lava Jato é que a corrupção é sistêmica no país, todo mundo é corrupto, que ninguém pode falar daquele que roubou milhões porque o sujeito furou a fila. E esse dado mostra justamente que isso não é verdade, não é? Mostra que isso não é verdade, mostra que, claro que o brasileiro tem os seus problemas, existem problemas éticos, não estou negando isso, mas existe uma grande desproporção entre a corrupção na base e no ápice da pirâmide. Nós vivemos em um país, e a Lava Jato retratou isso, em que parte da elite econômica e parte da elite política se associaram para cometer crimes. E aí você gera um círculo vicioso em cada um desses cenários. Por quê? Porque o político que desvia dinheiro, ele tem mais dinheiro para investir em campanha eleitoral. Pesquisas mostram que dinheiro corresponde a votos, ele consegue mais votos, consegue ser reeleito ou levar à eleição pessoas que participam do seu esquema. Isso gera mais dinheiro, ele vai continuar nos seus esquemas, que gera mais reeleição. É um círculo vicioso na política que é como se fosse uma seleção natural em que o político corrupto ele tende a se reeleger. E aí você olha para o campo econômico e você vê a mesma coisa. Porque a empresa que vai se dar melhor, que vai conseguir contratos públicos extraordinários e vai conseguir financiamentos essenciais para alavancagem, especialmente em setores econômicos como a infraestrutura, são empresas que pagam para largar na frente das demais, não são nossos melhores competidores. Veja, Mark, que vale mais a pena no Brasil, isso é indignante, isso tem que indignar você. Vale mais a pena no Brasil você investir em um setor dentro da empresa de pagamento de propinas, como tinham as grandes empreiteiras, e não era só uma que tinha isso, mais de uma tinha isso, vale a pena mais ele investir em setor de pagamento de propina do que investir em setor de inovação tecnológica e operacional. E aí a gente não se surpreende quando a gente vê que nos índices internacionais, países com altos níveis de corrupção são países com baixa competitividade das suas empresas no cenário global. E a gente fica atrás de todo mundo. Então, a corrupção ela afeta não só tirando o dinheiro da saúde, da educação, da segurança, o que já é péssimo, mas ela afeta a competitividade das nossas empresas no cenário internacional, como que a gente se posiciona no globo, ela afeta ainda a ineficiência, porque corrupção normalmente anda de mãos dadas com ineficiência. A gente viu N projetos na Petrobras, estádios da Copa tendo dinheiro desviado, projetos que não necessariamente era o melhor lugar para se investir o dinheiro público, mas ali interessava porque ali era possível desviar mais dinheiro. A gente vê ainda que a corrupção está ligada
a falta de confiança do brasileiro e dos povos do mundo nas instituições e na própria democracia. Enfraquece a democracia, enfraquece a representatividade, como a gente viu, os corruptos tendem a se reeleger, a corrupção se retroalimenta. Então, existem várias razões para a gente não se acomodar, para a gente não passar a ver a corrupção como normal. E para você que acha que é difícil vencer a corrupção, lembre que os países que estão no ápice do índice de percepção da corrupção, os países menos corruptos do mundo, os países nórdicos, a Suíça e a Nova Zelândia, que vem se alternando aí desde o começo do índice nas primeiras posições, são países que tiveram grandes índices de corrupção nos séculos XVIII, no século XIX e que venceram isso mediante um trabalho persistente de construção do rule of law, do império da lei, do Estado de Direito, que é o que a Lava Jato vem fazendo no seu âmbito de atribuição, mas a gente tem que levar isso para o Brasil no âmbito macro, a partir do Parlamento Brasileiro. Nós estamos falando com o Procurador da República, Deltan Dallagnol, coordenador-chefe da Operação Lava Jato. Procurador, agora a gente elencando aqui os motivos que levaram a essa queda no ranking, falou muito do Congresso, e tem que falar mesmo, porque eles operaram de maneira consciente e decisiva para tentar barrar a Lava Jato. Agora, o Judiciário não tem a sua parcela de culpa nessa história e uma parcela grande? Tem, com certeza. O que nós esperamos, brasileiros, a partir da descoberta desse grande esquema de corrupção, é que as pessoas sejam responsabilizadas. A responsabilização das pessoas é o mínimo, é o básico para a gente poder fazer com que a corrupção não compense no Brasil. Se nós começarmos a ver, como víamos antigamente, as pessoas praticando corrupção e saindo com os bolsos cheios de dinheiro e sem ir para a cadeia, sem nenhuma pena, todo mundo vai ter a percepção de que a corrupção compensa. Uma teoria que é uma das mais usadas para investigar a origem do crime, o que gera a criminalidade, é a teoria da decisão racional. Ela fala que as pessoas avaliam riscos e benefícios ao praticar crimes. Dentre os riscos que elas avaliam está a probabilidade da punição e o montante da punição. Quando a pena é baixa e quando a probabilidade da punição é pequena, a pessoa vê a chance de ganhar, encher seu bolso de dinheiro como incentivo para a prática da corrupção. Ainda mais quando políticos passam a ter uma percepção de que se eles não desviarem dinheiro, eles não vão conseguir ser eleitos ou reeleitos, quando eles veem isso como normal no meio político. E veja uma coisa interessante, Mark. Lá atrás, quando a gente trabalhou no Banestado, o que nós vimos foi que existia um mercado de câmbio paralelo. Sim. Existia um mercado de doleiros que lavavam dinheiro. E mais interessante é que esses doleiros eram aceitos e bem vistos na sociedade. Isso era uma prática vista como comum, como aceita. Para você ter ideia, nos principais jornais do país, saía não só o dólar oficial e o dólar turismo, mas saía o dólar paralelo, ou seja, o dólar ilegal. Isso era aceito até 2004. E quando a gente atuou lá na Operação Farol da Colina, na operação do caso Merchants, a gente mudou essa realidade. A atuação da justiça mudou a própria percepção da sociedade para perceber e abrir os olhos que aquilo era errado, aquilo era lavagem de dinheiro. O que a gente vê agora é que vários políticos reclamam dizendo: peraí, a Lava Jato está mudando a regra do jogo, a gente sempre fez isso. Peraí, mas isso é errado. O que a Lava Jato está fazendo é criar uma percepção de que isso é errado, de que isso dá cadeia. Agora essa percepção tem que se consolidar. Não adianta a gente estar fazendo um trabalho bom, inédito, de responsabilização dessas pessoas que desviam bilhões e de repente tudo se mudar para que tudo continue como era. Para que se alcance a irresponsabilidade da classe política e dos poderosos, para dizer que eles são muito grandes para falhar, muito grandes para a cadeia, que eles não cabem na cadeia. Isso é contra tudo que a gente tem trabalhado, isso é contra a ideia de república, isso é contra a ideia de que o povo manda no país, isso é contra a ideia de que a corrupção é um abuso do poder que a gente depositou nas mãos do governante. Então, nós devemos que nos posicionar muito forte, consistentemente e com perseverança contra esse tipo de desvio, contra esse tipo de desvio de poder, contra esse tipo de abuso de poder. Essas pessoas, tem alguns autores que colocam que a corrupção é o pior tipo de crime de Estado depois da tirania. E por que isso? Porque o governante, quando ele se corrompe, ele não está usando um poder que ele tem pro mal. Não, ele está abusando de um poder que ele não tem. A gente não deu esse poder para ele. Ele está sendo despótico, é uma espécie de tirania, é uma segunda forma de tirania. Nós temos que nos posicionar de modo muito consistente contra isso e a sociedade brasileira precisa ser perseverante. A gente precisa lembrar que grandes exemplos de mudança contra a corrupção aconteceram ao longo de décadas, para não dizer ao longo de séculos. E nós estamos no começo desse processo de mudança. Agora, não adianta achar também, é um erro achar, e quem falava isso de um modo muito claro, muito bonito, era Martin Luther King. Ele falava que às vezes as pessoas acham que o tempo gera uma marcha inexorável de progresso.
Mas não, o tempo é neutro. A passagem do tempo em si é neutra. Ela não gera nem progresso nem retrocesso. O que gera progresso ou retrocesso são as forças aplicadas sobre as mudanças. E o ministro Barroso coloca isso muito claro. Hoje existem forças de progresso contra a corrupção, existem forças de retrocesso. E a questão é, quem vai prevalecer? Vai prevalecer aquilo que for mais apoiado, aquilo que for mais empurrado, aquilo que for mais defendido pela sociedade brasileira. Vamos falar dessas forças aí que elas se contrapõem, procurador. No Congresso, as pessoas têm um poder mais real de fazer mudanças, né? Tentaram agora, mas mesmo assim o Congresso ficou com várias medidas anti-Lava Jato, mas o Supremo tem pouca influência popular, digamos assim, porque é uma escolha pessoal do presidente da República e depois ele até está batinado no Senado, mas a força principal é do próprio presidente, é uma escolha pessoal dele. Como ter esperança no combate à corrupção com cenas como as que vemos do Supremo o ano todo? As decisões emitidas pelo Supremo Tribunal Federal, que, de novo, nós respeitamos o Supremo Tribunal Federal como instituição, nós respeitamos o Congresso, nós respeitamos a presidência, são todas instituições essenciais para a nossa democracia. Agora, nós criticamos e nós discordamos. Autores como Robert George, eles colocam que a crítica é um instrumento, na verdade, ainda que a crítica seja ácida e dura, é um instrumento de fortalecimento e desenvolvimento das nossas instituições. E quando a gente olha as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2019, que nós entendemos como retrocessos, como decisões que têm um impacto negativo nas nossas investigações, nos nossos processos, como a decisão que mandou os casos de corrupção para a Justiça Eleitoral quando existe dinheiro investido em campanha, como a decisão que proibiu a prisão em segunda instância, e são decisões que foram tomadas por uma maioria apertada de 6-5. E vamos chamar essa maioria de maioria garantista, e vamos chamar a minoria de minoria que busca uma eficiência no combate ao crime e à corrupção. A maioria garantista ela vai se tornar minoria provavelmente no final desse ano. Se aposenta o ministro Celso de Mello e o presidente Bolsonaro vai ter a chance de indicar um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. Essa indicação pode reverter esse placar nessas decisões mais críticas para o combate à corrupção. Ou seja, quem constrói as nossas instituições somos nós ao longo do tempo pelo voto no Congresso, pelo voto no presidente, pelo exercício da cidadania consciente. O que não pode acontecer, Marca, a gente está em ano de eleição, é chegar lá em outubro e a pessoa escolher o cara em que vai votar no caminho das urnas, pegando o panfleto na rua. O que não pode acontecer é você que nos ouve investir 10 minutos para escolher quem que é o teu candidato e achar que você está fazendo o seu papel. Você tem que investir no mínimo 1 hora vendo quem que é o candidato, qual que é o passado dele, qual é o programa que ele defende, quais são os principais problemas que você vê no país e quais são as soluções que essa pessoa oferece para esses problemas. Não adianta depois reclamar. Se você for escolher alguém para cuidar dos teus filhos, se você for escolher uma escola para os teus filhos, se você for escolher alguém na tua empresa, você vai investir tempo escolhendo essa pessoa. Quanto mais a gente tem que investir tempo, quando a gente vai colocar alguém que vai governar as nossas vidas, vai ter um impacto ainda maior nas nossas vidas ao longo de 4 ou 8 anos e a gente nem tem como tirar de lá. Vamos falar sobre outros assuntos aqui, procurador. Tem o assunto em voga da semana, que é a denúncia contra o jornalista norte-americano Glenn Greenwald. O seu colega, procurador federal, o Wellington Divino de Oliveira, entendeu que há elementos de um crime, né, ele foi partícipe do roubo das mensagens que afetaram, inclusive, você pessoalmente. Como é que você viu essa denúncia? Mark, é papel de vocês me perguntarem isso. Agora, a minha resposta sobre isso seria inadequada porque esse é um caso que está com um colega meu e porque eu sou vítima desse crime. Então, por essas duas razões, eu entendo que não seria adequado eu tecer comentário sobre essa denúncia. Tá certo. Sobre outros assuntos aqui, o presidente Jair Bolsonaro, a gente falou agora dessa reorganização das forças anticorrupção, e ele transmitiu uma reunião pelo Facebook e disse que promete estudar a recriação do Ministério da Segurança Pública. Vai dividir aí o papel e o poder de Sérgio Moro. Como é que você vê essa questão? Essa é uma questão que tem que ser analisada com outras questões de governança na alta esfera do governo de modo técnico. A questão é o que é melhor, o que é mais efetivo, o que vai trazer mais frutos para o país, o que atende mais aos preceitos de, simultaneamente, economia de emprego de recursos públicos e eficiência e melhoria de resultados. O que nós temos visto ao longo do último ano foi uma diminuição de índices de criminalidade, houve uma série de políticas públicas implementadas na área do Ministério da Justiça e nós esperamos que uma gestão eficiente e efetiva possa continuar, seja com esse ministério unificado, seja com a sua divisão
ou multiplicação aí. Decisão do Fux essa semana sobre o juiz de garantias. Como é que você enxerga ela? Decisão é muito bem-vinda. O Congresso, na minha opinião, errou ao introduzir o juiz de garantias no projeto anticrime. Não estava lá previsto. Assim como errou ao inserir outras regras, como cadeia de custódia, colaboração premiada, como mudar as regras de prisão. Bom, no tocante ao juiz de garantias, o Congresso fechou os olhos para o fato de que, em 2010, teve um estudo do Conselho Nacional de Justiça que apontou que era inviável a criação do juiz de garantias no Brasil, por duas razões. Porque geraria aumento de custos e, em segundo lugar, aumentaria a morosidade no nosso sistema. Além disso, o Congresso estabeleceu a implementação desse juiz de garantias em 30 dias, que seria absolutamente inviável diante desse próprio estudo. E, além disso tudo, em terceiro lugar, essa criação dessa regra parte de uma presunção de que eu discordo, que é a presunção de que o juiz se torna parcial ou suspeito quando ele emite decisões de quebra de sigilo bancário, de quebra de sigilo fiscal, de busca e apreensão e de prisão. Esse é um pressuposto falso, a meu ver. O próprio Tribunal Europeu de Direitos Humanos já reconheceu que o juiz não perde a sua imparcialidade ao atuar na fase de investigação, determinando esse tipo de medida. Além disso, esse próprio projeto, essa própria criação do juiz de garantias é incoerente, porque proíbe o juiz de fazer isso, mas aí permite o juiz do julgamento decretar prisão ou revisar a prisão, ou seja, ele é incoerente, ele não faz sentido. E eu não acredito na hipótese, então, e ainda que eu acreditasse nessa hipótese de que a decisão do juiz sobre esse tipo de pedido torna ele suspeito, o próprio projeto não alcança o resultado que ele quer. Então, eu vejo essa instituição do juiz de garantias como um erro, traria mais morosidade para o nosso sistema, estabeleceria uma espécie ainda de quinta instância de julgamento. Nós somos o único país com 4 instâncias de julgamento. Nós precisamos reduzir o número de instâncias. E o juiz de garantia se torna uma quinta instância. Então, para um processo dar certo, para uma investigação dar certo, e juízes discordam sobre decisões, basta lembrar o brocardo popular, cada cabeça uma sentença, eu tenho que ter toda a linha dos 5 juízes concordando com uma busca e apreensão, com uma quebra de sigilo bancário. Se um deles entender que aquilo era indevido, tudo vai por terra. E se isso é decidido via habeas corpus, o Ministério Público nem tem direito a recurso. O nosso sistema funciona contra a sociedade. Nós precisamos resolver os problemas do sistema. E aí eu te pergunto, Mark, nós temos problemas crônicos que fazem o sistema de justiça disfuncional, moroso, inefetivo, gera impunidade de pessoas poderosas. E aí vem uma lei para reformar esse sistema. E aí eu pergunto, essa lei torna o sistema mais eficiente? Vai lá nas origens dos problemas, morosidade, excesso de recursos, prescrição, demora na execução da pena, porque agora o Supremo decidiu que a punição não pode vir depois da segunda instância. O sistema, a nova lei vem resolver esses problemas? Não, ela vem criar mais um problema. Então, essa lei não vem solucionar problemas existentes, mas vem acrescentar problemas ou vem acrescentar dificuldades no nosso sistema. Se você me falasse de instauração do juiz de garantias em algum país europeu em que o sistema funciona bem, nos Estados Unidos, a gente pode conversar, pode ser que seja bom, pode ser que seja uma evolução. Agora, quando você tem um sistema já disfuncional e você acrescenta mais um risco, mais um fator de disfuncionalidade, isso para mim é evidente retrocesso, é um grande erro. Procurador, o argumento em Brasília, no Centrão, naquele pessoal ali que é contra a Lava Jato, foi que eles queriam evitar o surgimento de novos Moros, novos Bretas, novos Valisneis, que é o juiz da Lava Jato lá em Brasília. Como é que você vê esse argumento? Essa é a percepção de que a atuação desses juízes foi ruim. Eu discordo dessa percepção. Eu acredito que a atuação de juízes como o juiz Sérgio Moro, o juiz Valisney, o juiz Bretas foi uma atuação boa, produtiva, dedicada, eficiente, reta, correta, boa, que produziu bons resultados nunca vistos antes em termos de revelação e punição de pessoas poderosas que praticaram desvios e de recuperação de bilhões para a nossa sociedade. Nós precisamos de mais Moros, de mais Valisneis, de mais Bretas. Tá certo? Esse é o procurador da República, Deltan Dallagnol, que conversou com os ouvintes de Jovem Pan em todo o Paraná. Procurador, para terminar essa conversa nossa, só já convidando todo mundo, nós vamos para a tela da RIC TV Record, daqui a pouquinho no Paraná no Ar, mas para terminar a conversa aqui na Jovem Pan por enquanto, o que dizer à população que está cansada de ser roubada o tempo todo e só vê decisões que vão contra o avanço do combate à corrupção? Não perca a sua capacidade de se indignar com a injustiça. Quando você perder, você vai ser um morto-vivo. Não deixe de se incomodar, não passe a achar normal aquilo que é normal. E persevere. A sociedade brasileira pode sim vencer esse mal, mas vai vencer com estratégia e com perseverança. Nós hoje precisamos focar
na origem de todo esse problema, que é a origem do campo político. A política, ela não é ruim, a política é boa. A política é o nosso único caminho para soluções. A democracia é boa. O que a gente precisa é fortalecer isso e incrementar a participação da sociedade civil na democracia. A sociedade civil precisa controlar o parlamento e não ser controlada por ele. Ela precisa dar as cartas e não receber cartas que não gosta e ficar silente. Nós precisamos colocar no parlamento, se nós não gostamos dessa situação, pessoas comprometidas com o combate à corrupção. Isso depende do ouvinte, depende do voto. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa tomar essa ideia, não só para nós, mas a gente tem que influenciar outras pessoas a votar de modo consciente. Várias pessoas que estão nos ouvindo têm uma influência sobre N outras pessoas, sejam familiares, amigos, funcionários, outros colegas de trabalho. E nós precisamos levar essa ideia do voto consciente, precisamos cobrar as pessoas ao nosso redor. Você já escolheu o teu candidato? Você pensou em quem você vai votar? Essa pessoa atende os requisitos? Essa pessoa vai promover o combate à corrupção? E eu estou falando aqui de pautas absolutamente apartidárias e estou falando de exercício de cidadania, algo que é bom para todos nós. Procurador, eu falei que era outra pergunta, mas faltou uma que é importante. Essa decisão do Congresso e do sistema legislativo de mudar a delação premiada. Agora, a regra é que o criminoso não pode delatar tudo que sabe, só crimes conexos com aquele caso tramitando. Para você que olha no olho de bandido e negocia a delação premiada, como é que vai ser isso? Você vai não ouvir, vai falar, não, isso você não pode me contar? Como é que vai ser isso, procurador? Então, eu ouvi essa interpretação dessa regra que veio, mas lendo a mesma regra, eu não tive esse mesmo entendimento da regra. Para mim, não parece que essa regra proíba a delação de novos crimes pelo delator. Agora, só a existência dessa controvérsia já é ruim, porque gera uma insegurança jurídica e gera um risco de que alguém entenda que isso não era possível, que o acordo é nulo, que a delação é nula, que as provas não podem ser usadas, ou seja, o cara entregou evidência sobre corrupção, mas vamos fechar os olhos para isso. Então gera um risco. Agora, embora eu não tenha essa mesma compreensão, eu não acho que essa regra que mudou a delação foi boa, porque eu vejo um outro grande problema nela. Ela proibiu que sejam negociados regimes de prisão. O que isso significa? Quando veio colaborar Paulo Roberto Costa, quando vem várias pessoas colaborar, o objetivo dessas pessoas é passar menos tempo preso em regime fechado. E para que a gente possa alcançar um resultado que permita a colaboração, que faça com que o colaborador concorde em colaborar e que ao mesmo tempo atenda à sociedade, nós temos negociado qual é o regime e qual é o modo como a pessoa vai cumprir pena em cada tipo de regime. Fechado, semiaberto e aberto. O fechado seria prisão, o semiaberto seria dorme numa penitenciária e passa o dia trabalhando, e o aberto é recolhimento noturno, recolhimento de final de semana da pessoa. E quando você tira autonomia e possibilidades de negociação, você dificulta os acordos de colaboração. Veja que, no caso de Paulo Roberto Costa, porque a gente aprendeu o que tinha acontecido com Alberto Youssef, que descumpriu o acordo anos depois, a gente estabeleceu tempos menores de prisão, mas a gente estabeleceu uma pena alta, de coisa de 20 anos de prisão. Hoje isso não seria mais possível, eu teria que estabelecer uma pena de coisa de 6 anos, 7 anos de prisão, seguindo essa nova regra, o que impede, caso ele venha a descumprir o acordo de colaboração, de regredir o regime e mandar a pessoa de volta para a cadeia. Ou seja, essa nova regra sobre acordos de colaboração, ela tira autonomia para a negociação de acordos, dificulta que se cheguem a acordos que sejam de interesse do delator e do interesse público, e ainda prejudica o interesse público na medida em que dificulta a nossa fixação de penas maiores, ainda que a maior parte dessas penas fique em regime aberto, mas que permitam a gente colocar a pessoa na cadeia de volta se ela descumprir as condições do acordo. Ou seja, isso foi gera um grande risco, a meu ver, de esvaziamento das colaborações premiadas, não pelo impedimento de que a pessoa delate crimes novos, mas sim pela dificuldade que cria para que se cheguem a acordos de colaboração premiada. Trocando em miúdos, essa foi mais uma vitória dos corruptos. Trocando em miúdos, esse é mais um retrocesso e isso favorece a não descoberta e a não punição de crimes de corrupção, na linha do que você colocou, Mike. Doutor Dallagnol, procurador-chefe da Lava Jato, mais uma vez, obrigado pela presença.